Leitura do livro da Frida Kahlo e as Cores da Vida, da Caroline Bernard, capítulo 1, setembro de 1925. Para de embromar e venha. Alejandro pegou a mão de Frida e quis puxá-la atrás de si. Frida sentiu a pele se arrepiar entre os omoplatas, algo que sempre acontecia quando eles se tocavam. Mesmo assim, ela se desvencilhou dele. Um momento, eu esqueci meu caderno. Quando voltou, Alejandro estava esperando por ela no final do corredor, ao lado de Miguel, um amigo em comum. Frida diminuiu o passo para observá-lo mais atentamente. Alejandro Gomes Arias era bem apessoado, alto, tinha um cabelo brilhante e se vestia com uma elegância despretensiosa. Alejandro havia chamado sua atenção logo no primeiro dia. Estava 3 séries acima da sua e fazia parte de um grupo de amigos que se chamava Cachuchas, como os bonés de pano que usavam, bonés. Os cachuchas eram inteligentes, conheciam literatura contemporânea e amavam pintura. Seu grande exemplo era o revolucionário José Vasconcelos, que na condição de ministro da Educação havia iniciado uma campanha de alfabetização e apostava em novos parâmetros para a arte. Antes de Frida se juntar a eles, o grupo era formado exclusivamente por rapazes. Afinal, poucas moças frequentavam a Escola Nacional Preparatória. Apesar de todas as objeções da mãe, Frida queria cursar medicina. Acima de tudo, porém, a prepa, era um espaço de liberdade para Frida. Ali ela podia finalmente fugir da rigidez da família e dos olhares dos pais e vizinhos. Diariamente ela tomava o bonde para ir de Coyoacán, nos arredores da cidade do México, até o centro da capital. Frida ergueu as meias de tricô até embaixo da barra da saia, pregueada, escura, e saiu correndo. Ao passar por Alejandro, deu uma cotovelada nele. Vamos logo, ela exclamou, enquanto corria a escada abaixo. Frida, espere, você se comporta de um jeito impossível. Frida fez a curva da escada muito rapidamente e a saia se levantou ao redor das pernas. Ela se segurou no corrimão e desceu os degraus quase aos trambolhões. Frida, ele exclamou mais uma vez, você arruína a reputação das mulheres desta escola. Frida revirou os olhos. Ela amava Alejandro de todo o coração, mas por que ele não conseguia entender que todos os movimentos eram parte de uma pessoa? Apesar da paralisia infantil superada e a perna direita torta, ela não podia imaginar uma vida sem velocidade, sem escaladas nem danças. Já era a hora de ele saber disso, porque todo mundo exigia que ela descesse as escadas de maneira bem comportada e nunca ficasse sem fôlego. Porque era mulher? Claro que ela era mulher e era também tão impetuosa quanto lhe convia. Subitamente, Frida parou no meio da escada e Alejandro trombou com ela. Mas eu gosto do jeito que sou. Você está com medo do que eu seja mais rápida do que você, ela disse. Respirando com dificuldade, ele estava um degrau acima dela, o cabelo escuro caía na sua testa e os lábios brilhavam, vermelhos. Ele se curvou e pressionou os lábios contra o dela. Frida aceitou o beijo, depois escapou por baixo dos braços dele e continuou correndo escada abaixo, atravessando o pátio interno sombreado. Na rua, ela sentiu o calor sufocante da tarde. Era setembro e a época das chuvas estava chegando ao fim. E o ar estava úmido. De manhã havia garoado e as casas pareciam ter sido lavadas. Eles seguiram pela Calle Argentina em direção ao Zócalo e a gigante praça central da cidade, com a catedral e o Palácio Nacional, e todos se encontravam ali, trapaceiros e mariachis, vendedores e desocupados, políticos e gente simples. Frida estava embromando, porque não tinha vontade de ir para casa. Coyoacán era muito entediante. A única diversão era a empoeirada Praça Hidalgo diante da igreja, mas ali todos se conheciam, os vizinhos e os padres estavam de olho nele. Na rua da capital, as pessoas se amontoavam nos mercados e nos cafés. Havia música no Zócalo e as pessoas caminhavam com cartazes ou faziam truques de mágica. E ela podia beijar Alejandro sem ser castigada. Devido ao tempo, os terraços dos cafés não estavam cheios nesse dia. Mesmo assim, as índias tinham organizado suas banquinhas modestas sobre tábuas de madeira. Frida abriu seu pequeno guarda-chuva e passeou lentamente no meio das mercadorias expostas. As vendedoras sentavam-se diante da cerca de ferro trabalhado ao redor da catedral
ou encostados nas paredes das casas, oferecendo frutas e verduras, bordados e cerâmicas. Havia até as primeiras caveiras decoradas com glacê colorido, embora faltassem ainda algumas semanas para o Dia dos Mortos. Você não tem que ir à casa do Fernando hoje? Perguntou Alejandro, tentando se desviar do guarda-chuva dela. Não está chovendo. Mas o guarda-chuva é bonito, você não acha? Perguntou Frida, girando-o na mão, fazendo as franjas presas à borda dançarem no ar. E hoje eu não vou à casa do Fernando. Fernando Fernandes era designer gráfico e amigo do pai de Frida, com quem ela fazia aulas de desenho 2 vezes por semana. Como pagamento, ela o ajudava em sua loja. Frida parou diante de uma banquinha, da sua banquinha predileta, aquela que vendia amuletos e pequenas imagens votivas pintadas em chapas de lata. Esses desenhos, que serviam como ofrendas ou pedidos de santos protetores, registravam a história das necessidades e das preocupações das pessoas simples. Frida passou o dedo sobre cada uma das pequenas chapas e leu as inscrições. Quase a expressão pictórica da alma popular mexicana, pensou ela, reverente. A idosa se reconheceu. Mira, ela disse, essas são novas, apontando para algumas imagens do tamanho de cartão postal. Veja, aqui uma mulher agradece ao fato de um marido não a ter flagrado em adultério e promete ser fiel a ele a partir de então. A autora, bem que podia ser você, disse Alejandro. Mas eu te falei do Fernando. Além disso, a coisa não chegou até o fim. Se eu trair você uma próxima vez, antes vou pedir proteção divina para que você não descubra. Droga, por que ela dissera aquilo? Rapidamente Frida pegou a mão de Alejandro e lhe sapecou um beijo. Brincadeirinha, ela murmurou, despreocupada. Um amuleto do tamanho da palma da mão chamou sua atenção. Era de um vermelho vivo com incrustações amarelas. Nessa banquinha havia também um coração de lata com uma borda de louça colorida. No coração via-se o perfil de um homem e de uma mulher, um casal, sem dúvida. Frida pegou a ambos os objetos na mão e mostrou-os a Alejandro. Qual deles? Ela perguntou. Pegue esse, ele decidiu, apontando para o amuleto. Ah, não, prefiro o coração. Enquanto falava, ela o olhou de uma maneira instigante. Agora podemos ir embora. Ela disse com um sorriso e deu um braço para ele, depois de ter guardado cuidadosamente o coração debaixo da saia. Ao lado havia um tipo de bonde puxado por cavalos, que se movia quase na mesma velocidade que eles. O cheiro forte dos animais suados penetrou no nariz de Frida. Esse é o nosso, disse Alejandro, querendo subir. Espere, deixei meu guarda-chuva na banquinha, ela exclamou. Vou buscá-lo num instante. Ao retornar, o bonde já havia partido. Então vamos pegar o ônibus. Lá, pelo menos, não é tão fedido, ela sugeriu. Não havia muito que os novos ônibus circulavam pela cidade. Os veículos eram, em sua maioria, velhos modelos Ford americanos que tinham sido adaptados. Mas andar de ônibus era considerado chique. No mesmo instante, o ônibus vermelho com a inscrição Coiacã dobrou a esquina. Frida andou ao lado do veículo até chegar à porta aberta. Pare, quero entrar, ela gritou com o motorista, enquanto dava um salto em direção aos degraus. O motorista freou e a imagem da Sagrada Virgem de Guadalupe balançou alucinadamente de um lado para o outro no para-brisa. E meu amigo também, ela falou sem fôlego. Frida esticou a mão de Alejandro, que também subiu. Ela foi andando entre os outros passageiros que estavam sentados em bancos de madeira dos 2 lados do corredor, até chegar ao fundo do ônibus. O veículo partiu novamente, dando um solavanco, e ela foi lançada contra um homem pançudo. Com esforço, Frida se reequilibrou e se segurou numa barra de apoio. Alejandro espremeu-se ao seu lado. Ela sentiu o corpo dele bem próximo do seu. Olhou para ele e sorriu. As janelas abertas deixavam entrar o aroma de tortillas. O motorista entrou velozmente numa curva e o corpo de Alejandro a pressionou ainda mais. Ela conseguia sentir o coração dele batendo, e um repuxar gostoso do ventre. Desculpe, o rapaz murmurou, mas seus olhos diziam que ele também estava gostando do contato. No ponto seguinte, entraram 2 homens. Suas jaquetas rústicas estavam manchadas de tinta. Frida sentiu o cheiro de terebentina quando eles se postaram ao lado dela. Ambos carregavam baldes e um deles equilibrava um saco feito de papel jornal. As beiradas do saco reluziam sob o sol. De vez em quando, caía dali um punhado de algo que parecia purpurina. É ouro? Frida perguntou curiosa. O homem assentiu. Para os afrescos da ópera. Ele esticou um saco em sua direção e ela reconheceu os minúsculos pedacinhos de laca dourada.
Frida percebeu o ruído do bonde que vinha na direção contrária, mas sua atenção ainda estava voltada para o pó brilhante do outro. Uma partícula mínima planou no ar e se prendeu nos pelos de sua axila. Ela tentou arrancá-la com as pontas dos dedos. De repente ouviu-se uma buzina aguda, o ônibus foi lançado para o lado e começou a rodar. Frida tentou se segurar novamente na barra de apoio que havia soltado para pegar o pó de ouro. Então, foi a vez de uma freada brusca. Ouviu-se o barulho do atrito dos pneus e o pó dourado choveu sobre Frida. O ímpeto da colisão fez com que ela caísse no chão. Deus mío! Ela escutou uma mulher ao seu lado exclamar em pânico. Ela viu o ar brilhando amarelo, escutou ruídos horríveis e pessoas gritando, e de repente ficou de pernas para o ar. Ela não enxergava mais nada, só o ouro reluzindo sobre seus braços e cacos prateados. Frida pensou em diamantes. Em seguida, ela foi arremessada ao chão. À luz do sol, ela também reluzia como se fosse ouro. Onde Alejandro tinha se metido? Há pouco ele ainda estava bem ao meu lado. Então algo brilhante caiu em cima de Frida, mas dessa vez não era o pó de ouro, e sim algo longo e pontudo, e ela sentiu dor. E assim termina o capítulo 1.